Boa noite para quem está entrando. Oi, Letícia, Karina, Gabriela, boa noite. Luana, maravilhosa, boa noite. Boa noite, minha gente. Então, eu já vou começando a falar, né, para a gente também não se estender também demais. Essa live é sobre o projeto Rainhas do Catucá. É um projeto de ensaio fotográfico idealizado por mim, em que temos essas 5 mulheres maravilhosas da povoação de São Lourenço. Para quem não conhece, fica no distrito, né, daqui de Goiânia, próximo a Tejucupapo, onde temos um quilombo maravilhoso, lindo. Quem não conhece deveria conhecer, porque lá tem maravilhas incríveis, assim, de culinária, de pessoas, né? O lugar também é maravilhoso. E esse projeto ele tem um incentivo da Lei Aldir Blanc 2021. E a gente contou com essas 5 mulheres, eu vou falar o nome delas 5, que foi Dona Zilda, Jerusa, Dadá, Lara e Giovana. E também tivemos uma equipe maravilhosa, né? Que eu não faria isso sozinha. A gente contou com a produção de Bárbara Collier, que também está aqui. Já vai falar comigo, vai conversar um pouco aqui com a gente, falar um pouco sobre como foi para ela também. Sérgio Ricardo na assistência de fotografia. Eu, né, na fotografia e concepção. Karina Iris na maquiagem. Assistentes de produção Murilo Freire, Gabriela Nunes. Também tivemos a parceria com os colares maravilhosos das mulheres quilombolas de São Lourenço. Então, eu vou convidar a Dadá para conversar aqui com a gente e falar um pouco como foi para ela essa experiência. O convite foi feito, Dadá, se você puder aceitar aí. Sim, meu Deus, esqueci da minha mãe, figurinista, meu Deus. O figurino maravilhoso de Ivone Nunes, costureira maravilhosa, minha mãe. Oi, Dadá, você tem que colocar a câmera frontal, eu acho que está na câmera traseira. É só apertar essas setas que estão em cima. Tem uma setinha em cima da outra. Ah, tá. Isso, agora. Deixa eu Boa ligar aqui o noite, ventilador. Dadá. Boa noite, Tainá. Dadá, se apresente aqui para todo mundo e conte um pouquinho como foi para você essa experiência de fazer esse ensaio com pessoas da sua família. Como é que foi essa experiência de estar à frente de uma câmera? Conta um pouquinho para a gente. Boa noite a todos que estão nos assistindo, né? Meu nome é Gedália Maria, mais conhecida por Dada Quilombola. Eu represento esse quilombo da Catucá Malunguinho, que é povoação São Lourenço, distrito de Tejucupaba, município de Goiânia. Eu conheci Tainá, né? Tainá veio fazer uma pesquisa aqui, e daí a gente ficou irmãs, né? Mais próximo, né? Ela já se considera da minha, ela já é família, né? Então, quando ela veio falar sobre o projeto, né, que está fazendo, porque eu sempre gosto de ajudar as pessoas
não por interesse próprio, mas porque eu sei que Tainá, como tantas, né, ela vem buscar a história do meu quilombo, de que é meu quilombo, porque é onde eu nasci, né? Ela não vai ficar guardada para ela. Ela vai passar para outras pessoas vão ver a nossa história. Então, para mim foi muito importante, né? Quando ela pediu para mim, 5 mulheres, ou seja, 4 gerações dele. Aí eu pensei assim, para mim, procurar na comunidade, eu poderia até procurar, que nem eu já te falei, Daina, né? Assim, as pessoas ficam assim, eu vou ganhar o que com isso? Aí não teria aquela disponibilidade, né? Que não é porque minha família não, né? Que minha família teve. A minha mãe, né? Professora, com 88 anos, ela, que nem Jerusa, que nem a Lara, que é sobrinha, Giovana, Jerusa é minha irmã, Lara é sobrinha e Giovana é minha neta. Essas pessoas não poderiam participar. Mesmo. Ela disse, eu vou fazer o quê? Desse pessoa... E eu conheço Tainá. Tem um jeitinho, né? De conversar com minha mãe. Aí minha mãe, Tainá já é filha de minha mãe. E quando Tainá chega, é assim, ela sabe, não precisa nem mandar ela entrar, né, o caminho, né? Assim. Aí eu disse, Tainá, pode ser minha família? Pode. Aí a gente fez, né? Foi aquele processo, foi 2 vezes, não foi, Tainá? Que a gente foi lá para tirar primeiras medidas, né, de vocês, para a gente fazer o figurino. E a segunda vez já foi para ver a locação, né, ver os espaços onde a gente ia tirar as fotos, e a terceira vez já foi para fazer as fotos. Pronto. Aí, no caso, para mim, participar deste trabalho, junto com o Tainá e toda a equipe maravilhosa, foi muito importante. Uma, porque eu estava com minha família, né? Eu estava com minha genitora, como eu já falei, né? E ali eu estava, aí assim, Rainhas do Catucá. Bota ali a foto da minha mãe, e representar aquelas mulheres da minha ancestralidade, não só da minha ancestralidade, como tantas, né? Teve Dandara, Teresa de Benguela, tantas outras mulheres, né, que foram rainhas, e eu, essa pessoa, né, que vos fala, participar desse projeto, sendo rainha, com o título Rainha do Catucá. Para mim foi muito louvável, muito emocionante. A roupa, Tainá parece que acertou a cor. Ela acertou o resultado, depois da live, vocês vão ver que maravilha tá esse figurino. Olha, ela me mostrou a minha roupa, a cor, eu digo, oxente, tu tá no teu pensamento que é amarelo, né? Porque eu esqueci de dizer, eu sou negra, quilombola, candomblé de primeira, e na Umbanda, minha indígena de frente é Oxum, é amarelo, né? Minha roupa tá amarela, a coisa mais linda. Aí eu já me identifiquei, né? Aí eu já fiquei já toda... que nem Tainá me conhece, né, Tainá? E pronto, eu, assim, muito mais importante, muito mais importante. Mas pode continuar falando, às vezes a gente faz a pergunta. Muito mais importante, para mim, que essas fotos, né, que vocês fizeram, nossa, não vai ficar somente guardada em um livro dentro de uma gaveta. Essas fotos vocês vão mostrar para outras pessoas e vai ficar, né? Eu mesmo, você mandou eu tirei umas, né? Já vestida, mas eu já me identifiquei com a causa, né? Então, o importante é vocês que são estudantes, né? Vêm fazer esse trabalho, procuram uma comunidade quilombola, porque eu sempre digo, Tainá, que eu fico muito triste, porque nós somos remanescentes de quilombo, de um dos antigos, o último quilombo a ser dizimado,
que foi de João Batista, que era Malunguinho, né? Foi dizimado dia 18 de setembro de 1835, né? E hoje nós ainda não estamos no mapa. Aí você não tem nenhuma placa de identificação. Aí vem Tainá, com esse rostinho angelical, com essa delicadeza toda, só ela sabe fazer a conversa, né? Conversando comigo. E não é que Tainá me convenceu, ela me conquistou. Porque eu acho assim, que... Ah, mas Tainá convenceu. Não, ela me conquistou, porque às vezes as pessoas dizem, está fazendo isso por quê? Não. Uma, porque ela, como eu disse, ela já tenho ela como uma irmã, né? E outra porque é uma pessoa de uma índole, de um comportamento, ela é muito comprometida com aquilo que ela faz. Então, a minha mãe, todas elas, Jerusa, a Lara, eu pensei que a Lara, né, que é a Cassandra, a minha sobrinha, eu pensei que ela não ia gostar da roupa. Nem ela, nem mãe, nem Jeová. Mas quando se botaram na roupa, parece que empoderou aquela rainha. Aquela antiga rainha mesmo, tá? Lá aqui do Catucá. Aí você viu que nenhuma delas tiveram assim... ficaram tímidas a pose. Principalmente a minha netinha, né, Giovana, que é abençoada. Fizeram com tanta leveza, com tanta suavidade. A mim, eu só tenho, Tainá, agradecer a você, né, por você estar aqui no nosso quilombo, por você estar aqui fazendo parte da nossa família, tá? E é isso, eu fiquei maravilhada, tá entendendo? Por participar, e que venha mais, né? Que Jerusalém vai assim, Dadá, quando é que a gente vai tirar foto? Estão tudo ansiosa, vai ficar tudo. Aí depois, aí disseram assim, menina, por que foi que eu não fui chamada? Eu digo, não, vocês não iam? Depois que viram as meninas tirando foto, aí todo mundo queria ir, né? Eu digo, não, deixa na próxima. Então, Tainá, é isso. Eu só tenho a agradecer a você e dizer que o projeto participar para mim foi muito, muito, muito gratificante. Uma que eu sou essa pessoa que gosto muito, não gosto muito de foto não, viu? Nem gosto de sorrir, né? Aí pronto, para mim ficou mais fácil trabalhar com minha família por 2 motivos. Primeiro, que elas não fazem nada em troca. Elas não perguntaram, Dadá, quanto é que eu vou ganhar. Segundo, pela confiança no meu trabalho como representante. Então, o que eu tenho a dizer é agradecer e que você continue com seus projetos e que venha outras fotografias, tá entendendo? É isso. Eu fiquei maravilhada até agora. No outro dia, eu fui com a camisa, né? Aquela camisinha. Aí o pessoal olhava assim, conhecia, não conhecia. Eu vou com ela para onde eu quiser. Eu vou porque eu me sinto assim, tão importante com aquela camisa. Não é porque tá meu rosto, não, viu? Nem o rosto da minha família, nem porque tá raiando Catucá, não é porque é uma coisa que ali eu estou representando aquelas mulheres que aqui viveram, as primeiras mulheres do quilombo, tá entendendo? Do sofrimento. E eu, nessa minha resistência, eu tento fazer com que outras mulheres, né, se espelhem em você, em mim, tantas outras, para dizer assim, ó, eu estou aqui, nós precisamos unir, mulher, temos que nos ajudar uma a outra, porque os homens se ajudam, e por que nós mulheres não devemos dar as mãos? Muito obrigada e continue, vai em frente, e qualquer coisa, a minha família, você já sabe o caminho de casa, tá entendendo?
Pode ficar à vontade, manda um beijão para sua mãe aí, que ela, uma pessoa, oxe, mas foi maravilhosa. Eu amei a minha roupa, Arrasou minha no mãe, todas figurino. que participaram. Infelizmente ela não pôde vir, né? A maquiadora, a menina lá, que foi uma pessoa maravilhosa conosco, e o Carinho. projeto eu estou feliz por fazer Aí parte é maravilhosa. do projeto e um pouquinho da sua vida. Com certeza, Dada, eu que agradeço a todas vocês pela confiança, né, no meu trabalho, no projeto, em ter sido tão disponíveis também. E vocês são maravilhosas, são lindas, com aquela roupa ficaram mais maravilhosas ainda. Tem agora só duas perguntinhas que fizeram aqui para você, antes da gente finalizar e vir o próximo convidada. Sérgio perguntou o que foi mais desafiador para você no ensaio. O que foi mais difícil para você no ensaio? Eu não estou te escutando. Não está me ouvindo, Dada? Não é aqui, Tainá. Eu aqui. Deixa eu ver aqui. Vou ver alguma coisa aqui, Tainá. Qualquer coisa, aperta no X, Dada. E aí eu lhe convido de novo. Tainá. Tainá. Opa. Oi? Tainá. Tá me escutando, Tainá? Sim. É que tem uma pergunta aqui, né? O que foi mais desafiador para mim no projeto? Teve algo? A minha vida sempre, né? E tudo que a gente faz, eu digo que nada acontece por acaso na minha vida. Foi mais um desafio, né? Porque ser um dia de modelo, não uma tarde de modelo, Tainá, faz isso, faz aquilo. E, quer dizer, para mim, o que eu faço sempre há sempre um desafio. Foi porque é aquela coisa que você vai fazer. Eu fiquei ansiosa, né? Fiquei ansiosa na vestir a roupa, fiquei ansiosa como ver a minha maquiagem. Então, tudo isso para mim é um desafio, é que eu vou levar para minha vida toda, né? E não há nada assim. Eu fui um pouco desafiador por conta disso, né? De ver a minha expectativa. Que eu e minha mãe, a minha sobrinha e minha neta, ia dar conta do recado, né? Ia fazer o que Tainá queria alcançar no objetivo dela. Então, para mim, as coisas é sempre um desafio que eu prova, eu estou passando por ele e é isso. Dada, você está me escutando? Eu não estou te escutando não, Tainá. Deixa eu fechar o Não está me ouvindo? Não. Todo mundo está me ouvindo, só o Dada que não está me ouvindo. Oi, vocês me ouvem, gente? Alguém responde, por favor, aí no chat. Certo. Só você, Dada, que não está ouvindo. Dada?
Gente, eu não estou conseguindo falar. E retorna com o Dadá. Sérgio, se você puder, fala com o Dadá aí. Eu estou convidando Bárbara, mas eu não estou conseguindo tirar a Dadá da live. Eu acho que é ela que tem que fechar. Uhum. Convidar. Oi, gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Bárbara, eu acabei de te convidar. Você está conseguindo entrar? Oi, peraí, deixa eu ver a pergunta. Sérgio conseguiu entrar. Bárbara, só faz pelo celular live. Não dá para entrar pelo PC, não. Enquanto isso, a gente fala com o Sérgio. Boa noite, Sérgio. Olá, boa noite. Conta um pouquinho aí como foi a experiência para tu, que foi desafiador também, né? No projeto em que a gente teve que fazer fotos externas, internas, em que a iluminação também mudava muito, e que tinha muitas pessoas também. Como é que foi para tu? O mais, o mais desafiador para mim, na verdade, né, não foi a questão só de ser um ensaio, né, porque eu já participei de outros ensaios, de outras produções, mas o desafiador mesmo foi de fazer um ensaio com 5 pessoas ao mesmo tempo, né, 5 mulheres de diferentes idades. Enfim, tinha todo um desafio, até de pensar também, né? Que a gente, como assistente, a gente acaba tendo que ter esse olhar mais afiado também do que pode fazer, do que retirar, como ajudar o máximo possível, tanto os modelos que estão lá em frente à câmera, quanto a própria fotógrafa, né? Então, foi um pouco desafiador para mim nessa questão
de ser um ensaio com várias mulheres ao mesmo tempo ali de diferentes idades. Então, foi isso. Vocês têm alguma pergunta, gente, específica para Sérgio? Teve uma coisa que foi bem desafiador também, que foi a construção de algumas poses, por assim dizer, né? Teve ali, tu até postasse um story, né? Que era Foi. mostrando eu te segurando, tu deitada lá no chão e a gente foi uma construção ali em conjunto, né? Em que as modelos estavam em um círculo e eu tive que te segurar porque tu estava já no chão, enfim, foi bem desafiador, né? Fazer Depois você algumas vai ver o coisas assim. resultado dessa foto, gente. Foi punk mesmo para fazer. Foi uma fotografia de 4, 5, 6 mãos. Lore Então, fez uma pergunta estou aqui vendo no chat. aqui. Ensaio externo, se a gente preparou algum plano B. Então, a gente foi com um equipamento de luz, né? Como eu disse, a gente fez externa e interna. Então, a gente foi preparado já, porque no dia que a gente foi fazer o ensaio, o tempo estava bem fechado, tinha chovido de manhã. Enfim, esse projeto assim teve bastante questão assim de a gente adiar. A gente ia fazer 2 vezes e aí teve que adiar essas 2 vezes aí porque eu tive Covid, teve uma série de coisas, teve chuva no outro dia que eu tinha marcado. E aí, na vez que eu fui, eu disse, gente, tá chovendo, mas a gente vai fazer de todo jeito, né? Não pode deixar para depois. E aí o desafio já foi criar esse plano B, né? De levar tudo que a gente podia de iluminação, de elementos, né? Para também compor as cenas, para elas segurarem apetrechos, né? Acessórios. E esse foi o plano B. E eu agradeço muito também a minha equipe, porque eles foram incríveis, assim. Eu confesso que eu estava um pouco nervosa também, né? Pela experiência de ser meu primeiro projeto, assim. E, além de tudo, de ter sido um dia também com chuva, com tempo fechado. E a equipe me tranquilizou bastante, me deu todo o suporte também durante todo o ensaio, todo o projeto. E assim, como a gente não podia confiar no tempo, né? A gente, enquanto Karina estava maquiando, eu e Tainá já foi, pediu, né, autorização a Dadá para entrar, tudinho, e a gente já foi montando num espaço lá atrás o softbox e deixando já alguns equipamentos de iluminação já preparados para em caso fosse utilizado, que acabou ainda no final a gente ainda tirando algumas fotos dentro da casa e utilizando assim esses equipamentos já pré-instalados ali. Tem uma pergunta de Karina aqui. Qual foi a maior dificuldade da iluminação em um ensaio externo? Bem, a questão do ensaio externo, nesse caso, por conta do tempo, se torna desafiador, porque alguns itens, como por exemplo o rebatedor, ele ficou bem difícil de ser utilizado porque não tinha uma luz do sol, nem nada do tipo. Então, a gente estava com um, um Com o LED, né? LED Bom, portátil. a gente estava com LED portátil também, sendo que exatamente por ser um ensaio externo, o LED ele faz sim diferença, só que por não ser um LED tão potente assim, ele não fazia uma, digamos assim, uma diferença real que fosse o melhor ainda, entende? Claro que a gente lá na hora a gente dá um jeitinho, fica um pouco mais próximo, sempre tomando cuidado para não vazar, né? Não entrar dentro do quadro lá da câmera e tal. Mas a gente dá um jeitinho nessa questão de iluminação com o que pode fazer, né, na hora. Inclusive a foto do vídeo que a gente postou no Stories teve um grande auxílio do LED, viu? Que se fosse o LED não ia ser possível fazer aquela foto. Aí ali era eu segurando Tainá e Gabriela segurando o Gabriela. LED. Isso. Tem uma outra pergunta aqui de Fernanda.
Sérgio já tinha feito outros ensaios com esta temática? Houve alguma ideia inspirada em projetos anteriores? Temáticas com mulheres, a gente já vem trabalhando já faz um tempo, né? Com a Lampejo Fotografia já tem esses trabalhos voltado com mulheres, enfim, diferentes idades também. Mas foi a primeira vez, como eu disse, né, que foi um ensaio com 5 mulheres com a diferença de idade para cada um. Então foi bem desafiador elaborar também, ter ideias assim na hora, mas a gente conseguiu, inclusive, utilizar elementos da própria casa. Lá tinha, em alguma das fotos aí que vai ser postada, tem umas flores que a gente utilizou nas cadeiras que elas já tinham. Então, tudo a gente vai utilizando como referência, né? Tanto os trabalhos antigos que a gente já fez, quanto o que a gente vai encontrando no ambiente mesmo. Tem que ter um olhar bem atento, né? Para fazer um ensaio assim, principalmente quando você tem que é, fazer um plano B, né? Como foi o nosso caso. A gente foi e deixou esse olhar cada vez mais atento, né? Para pegar e compor as cenas, as fotos. E é aquele negócio que eu falei, né? A gente que está ali com produção, sendo assistente de fotografia, iluminação, a gente não interfere na criatividade da fotógrafa em si, não interfere na foto, porque cada fotógrafo, né, tem a sua personalidade, o seu estilo, mas a gente tem que fazer o possível para facilitar o trabalho tanto da fotógrafa quanto das modelos em cena, né? Por exemplo, Dona Zilda ali é um amor de pessoa, adorei conhecer, inclusive me adotou como filho. Ela tinha questão de locomoção, né? Ela tinha, a gente Dona tinha que Zilda tem tomar 88 anos, gente. a gente tinha que tomar esse cuidado também para, tipo, não fazer ela andar demais. E a gente até fez ela andar um pouquinho, mas sempre ali perguntando se estava tudo ok, em como a gente poderia ajudar, dando os toques também. Então, essas noções que a gente, como produção, tem que ficar sempre atento e cuidando de tudo, né? Tainá, teve uma pergunta lá em cima que era quando o Dadá estava falando, que foi de. Eu esqueci o nome dela. Heroína. É Filmaria Fernanda. Lima. É Almoço. Fernanda. Ela fez uma pergunta bem pertinente que eu também Deixa eu queria a ver. resposta. Aí depois, quando o Dadá entrar novamente aí, fazer essa pergunta aí que eu achei bem, bem interessante. Certo. Eu tô vendo aqui a pergunta. Então tá massa. Lori perguntando se fotografar crianças, como foi, se elas estavam ansiosas. Então, criança só tinha uma, né? Que era a Giovana, que tem 8 anos. Aí a outra moça é Lara, que tem 19 anos. Para a gente foi um desafio com todas, né? Porque é isso, como o Sérgio disse, tinha uma senhora de idade de 88 anos, né? E tinha uma garotinha de 8 anos. Então foi saber lidar, né, com essas diferenças de idades, né, de personalidades também, mas também a facilidade, eu acho que o que facilitou, no caso, foi que elas são da mesma família, né, são parentes, né, a avó, que é Dona Zilda, Jerusa e Dadá são irmãs, e Lara e Giovana são netas, né, de Dona Zilda. Então, elas estão em família e isso já ajuda, né? A gente também de alguma forma, porque elas se entrosaram muito bem, elas se dão muito bem. Giovana se soltou mais com o tempo também, né? Ela pegou ali quando ela E tava sendo maquiada, eu tava fazendo os stories na hora, aí ela ficava meio assim com a cara de tipo, o que é isso? Foi bem divertido assim, mas ela se soltou, então foi bem interessante fotografar. Até porque falando assim de mim, né, eu não tive muito contato com trabalhos com crianças de fotografia, né, na questão de fotografia.
eu já atuei para crianças e tal, mas com fotografia, assim, ela foi uma das minhas poucas experiências, assim, então foi bem divertido montar, estar ali presente. Alguém tem mais alguma pergunta? Que vou chamar já a próxima convidada. Tem uma pergunta que é para tu, Tainá, ali, ó, quilombolas, elas Ai, perguntaram, foi mais Cecília, nossa fácil? parceira aí, que nos cedeu esses colares maravilhosos que comporam também o look. Deixa eu ver qual é a pergunta. Foi mais fácil com tanta paisagem no quilombo para construir a composição? Então, Cecília, como eu disse, a gente teve esse desafio, né? Porque no dia que a gente marcou para fazer o ensaio, tinha chovido, o tempo estava fechado. Então, a gente fez fotos externas, sim, mas a maior parte das fotos externas que a gente fez foi pegando mais a escola, né? Porque eu acho que a escola Basílio Machado tem uma grande representatividade, né, para a família de Dadá, né? Porque Dadá, Jerusa e Zilda são professoras, né, aposentadas. E a escola é muito presente, né, na vida delas. E eu quis que aquele local aparecesse. Fora isso, a gente fez ali pela praça, né, que é a avenida principal do Quilombo, que é em frente à Igreja Matriz. E a gente não pôde explorar tanto mais, né? Porque teve essa questão da luz, que estava já muito baixa por conta do tempo, que estava fechado. Então, a gente tirou algumas fotos externas e depois a gente correu para fazer as fotos internas, né? Que foi dentro da casa da dona Zilda. Só Então, pontuando assim, que teve isso. Oi, Sérgio? a gente acabou não podendo explorar tanto por Foi. não poder confiar, né? Confiar no tempo, porque No como tempo. a gente mencionou, tem Dona Zilda que tem uma mobilidade já, né? A gente tinha que ter esses cuidados, né, com elas, então a gente não poderia afastar-se tanto da casa, porque se começasse a chover, para voltar seria uma outra burocracia, né? Então a Fora os gente ficou equipamentos, né? preocupado com isso. Também. Fora os equipamentos. Então a gente teve que tomar bastante cuidado com isso. Então, eu acho que é isso. Não tem mais nenhuma pergunta para Sérgio. Dada fez o convite aqui. Deixa eu ver se ela está presente para a gente só finalizar com ela. Obrigada, Eu Sérgio, posso- pela presença. Você foi De maravilhoso. nada. Até a próxima. Até. Vamos chamar a Dada aqui de volta para a gente finalizar as perguntas com ela. Deixa eu ver se ela vai entrar. Oi, Tainá. Estou te ouvindo. Ela vai finalizar aqui com algumas perguntas que deixaram para você e como teve aquele probleminha técnico, não deu para fazer Uhum. as perguntas. Fernanda perguntou aqui, fez uma pergunta bem interessante, deixa eu achar, tá lá em cima. Ela perguntou, diante da fala de Dadá sobre poder estar em conjunto com a família, pergunto como ela vê o futuro do Quilombo, como está sendo formadas as próximas gerações para a perpetuação dessa herança. Como é que você vê o futuro do Quilombo, Dadá? Eita, a pergunta é bem pertinente, isso? É, Bem pertinente. Bom, vê só, eu vejo que essa nova geração, né, aqui, eu digo crianças quilombolas, porque eu falo Giovana, tem a Lara Cassandra, né, que tem 19 anos, eu vejo assim uma expectativa muito grande, porque elas por ser crianças, né, e ser adolescente, a Cassandra e a Giovana,
ela é a segunda vez que ela participa de uma filmagem, né? Que a gente fez uma pequena apresentação no Globo Esporte, né? Onde a Lara Cassandra foi entrevistada, né? E, assim, eu tento, não só para minha família, né? Os jovens da minha família, mas as outras crianças e adolescentes, eu tento em conversa, né? Quando eu estou com eles, mostrar a importância do ser quilombola, a importância deles conhecer a sua origem, a sua ancestralidade. Quem foi Malunguinho? Malunguinho se chamava João Batista, mas quem foi Malunguinho enquanto líder quilombola? O que foi que Malunguinho fez? A existência de Malunguinho ainda existe? Eu digo que existe, porque eu sou prova viva na frente desse quilombo e procuro levar de maneira, sempre que posso, né? A gestora da escola, Maridalva, ela sempre, quando pode, me chama para falar sobre o quilombo, né? A história, os primeiros povos aqui, outras pessoas de Goiânia, eu já fui para colégio, eles tentam querer, né? Os professores tentam fazer com que aqueles alunos conheçam um pouco da história de um quilombo. E dentro dessa história do quilombo, eu posso trazer a história de Goiânia. Eu posso dizer que Goiânia foi o primeiro município a libertar os nossos irmãos negros. Falar das heroínas de Tejucupá, que agora, dia 24 de abril, é aniversário do 29º ano da Batalha das Heroínas. Então, de pedra, carne de vaca. Eu tento, quando eu estou conversando com eles, nas minhas palestras, eu tento trazer um pouco dessa história, do pouco que eu conheço, porque aí é desafiador, eles entendem, muitos entendem, outros não. Fica assim com a cabeça de procure saber o que vocês fazem, porque eu acho assim, que para eles entender melhor, se familiarizar, eles têm, os pais que têm que fazer essa fala, para depois os professores, como a minha pessoa, né, levar o conhecimento. E o futuro, eu vejo um futuro promissor, né, com essa geração que está aqui no Quilombo. Está faltando políticas públicas? Está. Eles têm pouco conhecimento? Tem. Mas aí basta eles querer e com você, Tainá, lendo esse trabalho, essa fotografia, e quando outras crianças e outros jovens, outras pessoas da idade de minha mãe, que eu estou com 59 anos, já está com 60, ver esse vídeo, eles vão querer refletir, dizer assim, ó, se Dona Zilda está com essa idade, a Giovana está, a Lara está, e por que eu não posso fazer parte dessa história? Então, eu vejo um futuro promissor aí para os nossos jovens crianças quilombolas. Maravilha. Dada, tem mais uma pergunta aqui para você. Lori perguntou se você já tinha feito algum ensaio antes. Agora aqui, Tainá, tem uma pergunta aqui, acho que é de Lori. É isso mesmo, Loriele Queiroz. Dada, já tinha feito ensaio fotográfico antes? Minha filha, não. mas você sabe, né? Eu sou essa pessoa, faço sim, assim, quando eu vou tirar eu gosto de tirar foto, né? Aí a gente não foi muito assim difícil, não, porque quem gosta de tirar uma selfiezinha, né? Aí fazer assim, faça assim. Eu nunca tinha feito assim, para pousar assim como modelo, não. Foi a primeira vez. Mas foi um pouco difícil. Mas como a gente está aqui para aprender, né? Eu digo assim, que eu ensino, eu acho que eu aprendo mais do que eu ensino. Já está indo para fazer o contrário, né? Eu aprendo mais com a Tainá
Tá entendendo? E aí, Tainá, pode ser vice-versa, porque eu acho que ninguém nasce sabendo das coisas. É um passo de Eu acredito tartaruga, é um demais. passinho aqui, um passinho lá, e eu nunca tive, não, mas eu gostei, viu? Eu gostei desse modelo. Pelo menos um dia. Olha aí, quem sabe é o primeiro de muitos, hein? Olha, Sérgio comentou dizendo que o desafio foi você ficar mais linda do que já é. Olha, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta para Dadá. Ah, para isso, Tainá. Quem foi aqui? Quem é esse? É Sérgio, In- que participou também do Indígenas. ensaio, Qual que é a estava lá com a pergunta? gente. O desafio da Dadá foi o quê? Foi ficar. Não sei, foi um negócio assim que eu esqueci a pergunta. Foi isso, ele disse que É um isso aí, Tainá. desafio foi você ficar mais linda do que já é. Foi para a câmera de trás. Isso, voltou. Vocês têm mais alguma Porque agora pergunta, gente, para eu não, Dadá? Aqui nas eu não estou perguntas te não tem mais escutando, Tainá. nenhuma. Não está me Eu não estou te ouvindo? escutando. Eita, de novo. Deixa eu fechar o meu aqui, viu? Sim? Certo. Deixa eu ver. Ainda está aberto, Dadá. Ah, tá. Agora sim. Está me Estou te ouvindo? escutando. Então, a gente vai finalizar aqui com você, que não tem mais nenhuma pergunta. Eu vou passar a bola aqui para a Bárbara. Agradeço demais pela sua participação, pela disponibilidade, estar aqui representando as 5 e todas as outras rainhas aí do Quilombo. Agradeço demais, Dadá, e até a próxima. Então, Tainá, eu que te agradeço, né? E mandar um beijão aí pro pessoal e dizer que eu sempre digo que sozinho nós somos fracos, mas unidos, juntos de mão dadas, grandes transformações em nossos direitos nós faremos. Então, é isso aí. Estamos juntos e até a próxima. Beijão. Até. Um beijo. Boa noite, Dadá. Boa noite. É só você fechar aí. Oi! Olá, Bárbara, boa noite. Acho Oi, que Dadá oi, boa continua aqui. noite. Tá aparecendo ainda ela. Nem sabia que dava 3 pessoas, não. Aparecendo Ai, sim também. olha aí, dá 3 pessoas. Eu não perguntei a tu porque eu sabia que dava 3 pessoas na Pensei live. que só Eu vi dava uma vez 2. assim, perdida. É, eu vi uma com o Krenak que ele tava lá de. Oi, mulher, muito obrigada, viu? Eu tô muito feliz, assim, é importante a gente ver, né, a live, porque a gente escutou Dadá, eu escutei Sérgio, e eu vi o quanto o projeto ele foi rodeado de afeto, sabe? Cecília também, né? Toda a entrega, aquele lugar lindo, assim. Eu tava muito querendo ir naquele lugar do jeito que eu fui, tá? Eu queria agradecer. Conhecendo as pessoas, porque o lugar ele é mais além do que um espaço físico, né? Ele é a história, ele é as pessoas que habitam aquele espaço. E eu pude conhecer um lugar afetivo muito importante, né? Que é uma geração de família, né?
geração de mulheres. Cecília também toda afetuosa, recebendo a gente, daquele lugar onde mulheres se juntam para batalhar a vida, para construir o seu futuro com mais dignidade. E assim, tipo, ir na escola, ir nos espaços, sabe, onde tudo aquilo se construiu e ficar imaginando aquele lugar, como é que ele se construiu e como é que ele chegou, né? O espaço estratégico que ele tá, porque um pouco de história que eu já estudei na vida, aquele lugar era um lugar estratégico, porque era um lugar alto, né, onde as pessoas podiam ver os barcos que estavam chegando, né, essa natureza maravilhosa, um pôr do sol lindo. Foram muitas indas e vindas, assim, para a gente concluir. Mas foi de tudo, do pequeno detalhe, do tecido que a gente escolheu, né, para fazer a roupa que foi escolhido e que a gente levou muitas referências, mas eu acho que a referência maior que a gente levou ali foi o afeto, né? Foi o vínculo afetivo das pessoas e eu acho que isso a gente vai conseguir ter registrado nas fotos. Com certeza. E para tu, Bárbara, qual foi assim, o maior desafio para fazer esse ensaio? Tu já tinha feito produção de ensaio? Como é que foi para tu? Então, eu já tinha participado, né? Mas eu não tinha feito produção de fotografia. Eu já fiz ensaio fotográfico de obra minha, né? De performance e tal, mas tá na produção foi a primeira vez. Mas eu me senti muito segura porque era um lugar. A parte teórica ela é mais simples para mim, né? E assim, toda dúvida técnica que eu tinha, você sabia resolver. Então eu me senti muito segura, apesar de ser a primeira experiência de um ensaio, de uma externa. Mas eu já vi muita coisa acontecendo, né? Inclusive campanha, já participei de alguns registros de performance, né? Que é uma coisa mais imediatista, que você não pode muito dirigir, né? E lá a gente pôde dirigir, a gente pôde fazer essa direção. Então, ter o cuidado de ver as referências, de onde a gente quer, né? Do lugar que a gente quer sair para ter uma perspectiva de onde a gente vai chegar. Nesse lugar eu me senti muito segura, né? Quando você apresentou o projeto, a equipe, se reunir com a equipe antes, pensar tudo o que vai ser feito, né? Pensar numa arte que mostre um pouco da identidade daquele lugar. Eu acho que isso contribuiu muito para o que a gente conseguiu construir, né? Dentro do espaço de tempo que a gente teve. E ainda com os Isso. contratempos também, né? Isso, né? A gente está na pandemia, a gente está na pandemia, a gente não pode esquecer, né? Todos os cuidados que a gente teve que ter. O tempo não ajudou, as águas de março chegaram com muita violência, a gente não teve muita calmaria no mês de março, que foi o mês que a gente tirou para fazer essas fotos, né? Porque os meses anteriores a gente estava nessa produção de figurino, nessa produção de pesquisa, de conteúdo, de pesquisa de imagem. Então, teve esses atropelos, assim, mas eu acho que apesar da pouca luz, né? Aí me corrija se eu estiver errada, mas tem uma luz que é mais indireta quando o tempo tá nublado, né? E aí eu não sei se ela fica mais suave também, com menos sombra. Enfim, Faz é menos do sombra, pouco né? que eu conheço. Porque fotografia é uma linguagem que eu já estudei, né? Apesar de não ter a prática, na verdade eu tenho a prática, mas com a câmera analógica. Veja como faz tempo que eu estudei fotografia, faz muito tempo. Não tinha celular na época, eu estudei na faculdade ainda. Mas eu Fiz acho vídeo com meu incrível. irmão. Fotografia é incrível. E é assim, fotografia é a grafia da luz, né? Então, se parar pra pensar que quando tá com pouca luz, é porque o nosso olho, ele reage muito naturalmente, né? À abertura para entrada e saída de luz. Diferente de uma câmera fotográfica que você tem que regular tudo manualmente ou automaticamente, mas sempre tem ajuste para fazer. De ângulo de foco, enfim. É um mundo mesmo. É um mundo. É. Vocês têm alguma pergunta, gente, para Bárbara? Alguma coisa específica? Ela foi a produção geral do projeto.
me acompanhou lá nas visitas de locação, conheceu lá um pouco do Quilombo. Bárbara, como ela já disse, não tinha ido ainda lá, então já foi conhecendo já dessa maneira, e Dadá foi lá fazer um Olha que tour coisa com a incrível, gente. né? Foi muito incrível, foi muito incrível, foi muito maravilhoso. Tem ruína lá, né? A gente tenta tentar imaginar. Ao menos eu, né? Eu posso falar por mim. Eu cheguei naquele lugar com muito respeito, né? A história que foi construída ali e tentando ver lugares e memórias, né? Do que foi que ficou, né? E no centro da comunidade, de costa para o mar, a gente tem uma igreja, né? Ela é muito simbólica do processo de colonização que o povoado sofreu e que a própria cidade de Goiânia sofreu como um todo, né? Tem uma pergunta aqui. Goiânia tem uma história Isso te incrível. instigou, Bárbara, a querer fazer mais produções de fotografia? Nossa, demais, demais. Eu já tô aqui com a cabecinha cheia de ideia. Tainá que me segure, porque a fotógrafa é ela. Eita, vamos embora. Nossa. Eu acompanhei muito, eu não sei se vocês conhecem Rodrigo Braga. Tu conhece, Tainá, o trabalho dele? Acho que Ele é não. pernambucano também. E quando ele começou a fazer foto, eu consegui acompanhar alguns trabalhos dele, né? Ele fez registro de 2 performances minha e sempre gostei muito de trabalhar com fotografia. Na verdade, eu fui coordenadora de fotografia na prefeitura da cidade do Recife, né? Quando eu trabalhei por aqui e, enfim, eu tinha muito da parte, como é que eu posso dizer, política, né? De encontrar lugares de fomento, de formação, pensar em estruturas e estratégias para estar fomentando a política pública na área de fotografia. Acompanhei Semana de Fotografia na época que eu era produtora. Mas, assim, no loco, realmente foi uma primeira experiência, assim, de você pensar no todo, sabe? Muito bom, foi muito feliz. Foi uma parceria muito feliz. Conte comigo, viu? Sempre. Vamos embora. Tem mais outra pergunta aqui, mais duas perguntas. Qual foi o maior aprendizado? Ai, o maior aprendizado. Eu vou ser bem clichê de novo, assim, que eu não acho clichê, né? Eu não acho porque a gente não pode nunca achar o afeto clichê, assim, sabe? Porque as minhas relações, né, em Goiânia, como um todo, elas foram sendo construídas. Eu morei um ano em Goiânia e foi quando eu conheci Tainá, a gente trabalhou num projeto grande juntas. E foi nesse momento que a gente disse, eu quero conhecer, eu quero fazer, eu quero trazer a experiência profissional que eu tenho para cá. E Tainá topou. A gente fez esse projeto num final de semana, né? Desejando muito ver aquilo realizado, assim, sabe? E é uma história de amor com um lugar também, sabe? Porque faz parte de um momento muito importante da minha vida, muito específico, né? É isso, assim, que eu Fernanda posso dizer. perguntou se isso te motivou a atualizar esses estudos também de fotografia. Ah, Fê, eu tô agora tirando foto de tudo. Eu agora tô tirando foto de tudo. Eu já tirava muita foto, né? O equipamento, hoje a gente tem um celular. Eu tô com equipamento novo, né? Então eu não posso dizer que não me motivou, porque me motivou. Ah, e tem uma pergunta de Gabriela, se a gente pensa em uma extensão para esse projeto, com certeza, né? Até porque Muito. esse projeto já, na verdade, ele já é meio que uma extensão do meu TCC, né? Que eu fiz no meu Isso TCC, é verdade. fiz o Mulheres de São Lourenço, se ainda vocês não viram, tem no canal do YouTube da Lampejo de Fotografia, só colocar lá Mulheres de São Lourenço, que foi o curta-metragem que eu fiz com as professoras de São Lourenço, inclusive Dadá e Dona Zilda e Jerusa também estão lá. Então, já foi sim, isso já foi uma extensão e eu penso sim em fazer muito mais outras coisas por lá. Eu amo aquele lugar.
Eu já falei para Tainá que a gente, quando terminar essa produção, a gente tem que sentar, porque eu já tô com a cabecinha cheia de ideia. Eita, que essa mulher é pé quente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Já falaram muito, né? Eu queria falar tanta coisa, mas que já foi dita, assim, do processo todo, na relação com essas mulheres maravilhosas, porque foi uma equipe basicamente feminina. Eu acho que até os meninos que fizeram parte dessa equipe, né? Eles são pessoas muito sensíveis, né? Do lugar e da importância da mulher na nossa sociedade, né? Então, Isso. é isso. A gente teve muita coisa incrível acontecendo, né? Tainá, Então, tu tem que ler, porque eu tô sem óculos. Quilombola de São Lourenço perguntando se deu para sentir a emoção da família de Dadá em estar sendo fotografada. Com certeza, né? Eu acho que também essa questão do afeto, né, da família em si, e desde o momento que elas já estavam sendo maquiadas e tal, e que, pronto, Jerusa foi a primeira a ser maquiada. Quando eu vi, eu estava passando com o Sérgio para a gente fazer a montagem da luz, ela estava tirando uma selfie já. Então já estava se E a sentindo gente vai observando, maravilhosa. né? Uma vestindo a outra, uma cuidando da outra. Esse zelo é tão Isso. importante. Eu fui uma mulher que cresci com muitos primos e muitos irmãos, né? Eu tive muitos primos e muitos irmãos. Então, claro, minha mãe, minhas avós, mas das gerações mais próximas, né? Principalmente das meninas, assim, não tão próximas, mas esse cuidado, né? De ver que uma tá de uma cuidando da outra, que era isso que a gente queria, no fundo, né? Isso. Os bastidores, a gente pôde pegar algumas sutilezas dos cuidados, né? E E do nas fotos carinho que uma tem pela outra. fez também, né? A gente não só a questão da ancestralidade que a gente quis trazer, do lugar em si, mas essa questão mesmo das gerações, do afeto, né? Da família, o cuidado. Foi justamente essas temáticas que a gente quis trazer através desse ensaio. Então, eu acho que é isso. Não tenho, acho que mais nenhuma pergunta. Já estamos em 1 hora de live. Isso. Aí eu queria agradecer a Cecília, eu queria agradecer a Dadá, a toda a família, a Tainá, a Gabi, a tua mãe, né? Ai, meu Deus, a menina da fotografia, que eu esqueci o nome dela. Karina, da maquiagem. Aquela maravilha. Meu Deus, eu quero aquela mulher me maquiando. Todo mundo, né, Murilo? Gabizinha. Muito bom Ai, estar com vocês. Maravicherry. Eu que agradeço, viu, também, Bárbara, que me incentivou bastante também a fazer esse projeto. E ficou insistindo, vai, mulher, faz, vamos embora. E estamos aqui. Estamos aqui. Agradeço a confiança, meu amor, sempre. Estaremos juntas. Gratidão, gratidão mesmo. Gente, muito obrigada a todos que compareceram, que puderam assistir essa live, participar. Hoje ainda vai sair algumas fotos do ensaio. E eu espero que vocês gostem e consigam sentir, né, esse afeto, essas gerações e vejam essas mulheres maravilhosas e conheçam. Depois vão conhecer também o Quilombo, porque lá é incrível. É um lugar de muita riqueza histórica, de todo tipo de riqueza tem ali. Então é isso, E o trabalho de Cecília também, né? O trabalho de Cecília. De todas e todos, né? Temos as marisqueiras lá, temos as Isso. quilombolas de São Lourenço, Cerâmica, joias, é isso. culinária, né? Que é a moqueca na palha de coco. Então, São Pronto, Lourenço é Tainá, ficou recheado. devendo essa muqueca, viu? Vamos ficar devendo essa muqueca Olha pela aí. equipe. Obrigada, Um gente. cheiro. Gratidão. Boa noite para todos. Boa noite.